Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos lendo o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Números. Daqui a pouco terminamos o quarto livro da Bíblia. Vamos juntos? Capítulo 13, lembre que o livro de Números nos mostra a jornada desse povo no deserto, em direção à terra prometida. E o capítulo 13, o que ele nos mostra? Ele nos mostra como que nós devemos manter uma perspectiva de fé em tempos de crise. Deus agora vai pegar e vai orientar Moisés, que pegue líder de cada tribo, príncipes. Meu irmão, não era qualquer um. Eram homens preparados. Para quê? Para que pudessem espiar a terra prometida. Então, capítulo 13, nós temos a missão dos exploradores. Eles vão explorar, verso 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Quando a gente vê aqui Deus dizendo, envia um líder, a gente está pensando que líder é alguém mais preparado, é alguém que foi formado, que foi experimentado. Não é qualquer um, não é qualquer um. E a Bíblia vai relatar aqui o nome, a escolha desses exploradores. Eles vão agora explorar essa nova terra. Eles vão agora ver essa nova terra. E do verso 17 até o verso 25, nós temos o relato da exploração. Como que eles viram, né, essa terra. O verso 25 diz, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, 40 dias reconhecendo aquela terra, vendo a realidade. E aí o que vamos ter aqui no verso 26, o relatório dessa expedição. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Eles não só contaram o que viram, eles trouxeram do fruto da terra. Eles mostraram, olha, a terra realmente é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. E agora, no relato desse reconhecimento, porque eles mostram o fruto, e diz assim o verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos. Então tudo que Deus falou era verdade. A terra mana leite e mel, os frutos eram bons. Mas agora eles começam a dar um relatório, e aqui vai ter divergência do relatório, porque desses 12 líderes, 10 líderes vão dar um relatório negativo. E apenas Josué e Caleb vão dar um relatório positivo. 10, um relatório negativo. 2, um relatório positivo. Não pense que a maioria está sempre certa. Na maioria das vezes, a maioria não está certa. O relatório de Josué e Caleb é em cima do que eles viram, do que eles comeram, do que eles trouxeram, e em cima da palavra, da fé que eles tinham na promessa de Deus. Mas porque 10, e o termo bíblico usado, eles infamaram a terra. Ou seja, falaram mal daquilo que Deus estava entregando para eles. Eles vão levar todo o povo. E aí o capítulo 14, nós temos aqui, irmãos, isso tão forte. A rebelião de todo um povo. Porque 10 espias passaram um relatório em cima do seu medo, em cima das suas perspectivas, apesar de terem visto, apesar de terem comido, experimentado e apesar de terem trago do fruto da terra. O relatório deles foi negativo e o coração de todo o povo é incendiado. E há uma rebelião, do verso 1 ao verso 10, do capítulo 14, uma rebelião. Irmãos, tenham muito cuidado, porque quando o meu e o seu coração, nós estamos dando ouvido a quem nós não devemos, quem tem um relatório pessimista, quem tem uma fala assim que é contrária à palavra de Deus,
eles podem nos conduzir a fazer como o povo, nos revoltar. Então, a rebelião do povo. E aí no verso 11, olha o verso 11, que tristeza. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e o destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles? E falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra, que lhes prometeu o juramento, por isso os matou no deserto. Então Moisés começa agora a argumentar. E aí o Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro, verso 20, pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. E aí ele vai dizer aqui, ó, verso 24, mas com meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então Deus está dizendo: olha, este povo que viu toda a minha glória, todos os sinais, todos os milagres, mas mesmo assim eles estão murmurando. E aí o capítulo 14 termina com o castigo do povo. O castigo. Eles não tentaram Deus em um momento, foram 10 vezes. Irmãos, você que está estudando a Bíblia, você vai perceber isso. Deus é longânimo, ele tem um estupim longo, mas uma hora, que isso possa nos ensinar. Então vamos ver o castigo desse povo, a consequência da descrença deles. E a consequência é isso: eles vão peregrinar, vão ficar rodando no deserto, andando em círculo, até que toda essa geração, com exceção de Josué e Caleb, vão morrer no deserto. E aí nós entramos no capítulo 15. No capítulo 15, irmãos, ele novamente, a Bíblia vem falando sobre ofertas. Ofertas. Aqui o capítulo 15 nos mostra como é bom viver uma vida de gratidão. Capítulo 15, nós temos aqui as ofertas de sacrifício. O que trata as ofertas de sacrifício? Nós temos aqui orientações divinas desse trecho, detalhando como o povo de Israel deveria abordar a prática de trazer ofertas de sacrifício, como parte de sua adoração. Eles estavam peregrinando no deserto, mas eles deveriam estar adorando ao Senhor por meio das ofertas. As ofertas. Então entenda, isso é uma realidade que está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então essa prática das ofertas, como descrita aqui do capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 20, está nos mostrando que isso era uma parte essencial da adoração e da identidade espiritual do povo de Israel. Isso fazia parte. Pastor, nós vimos isso nos capítulos e nos livros anteriores, vimos e vamos continuar vendo até o final da Bíblia. Você não tem noção quanto você vai crescer, o quanto você vai avançar no estudo e na leitura da palavra de Deus. O capítulo 15, ele vai caminhar e vai nos mostrar aqui a oferta, verso 22, a oferta, começa no verso 22, a oferta pelos pecados involuntários. Pecados involuntários. Esse pecado involuntário, ele tinha uma oferta, como fazer? E a Bíblia está nos ensinando. Verso 22, mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e se isso foi feito sem intenção, e não foi do conhecimento da comunidade,
Toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta para o pecado. Aqui eu tenho que lembrar de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo. E a Bíblia fala que Jó sacrificava pelos filhos, porque ele dizia assim: quem sabe eles pecaram. Então tem um pecado involuntário, mas o capítulo 15 também fala aqui, no verso 32, o castigo pela transgressão do sábado. Lembrando que o importante no princípio bíblico não era o dia. O sábado era o dia do descanso. Então, hoje, nós não guardamos o sábado, mas nós temos que ter um princípio do descanso. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Já havia uma instrução tão clara, que não deveria fazer. Não deveria fazer. Mas sempre vai ter alguém fazendo. Quebrando o princípio de Deus. Quebrando o princípio de Deus. E aí o capítulo 15 termina, e eu quero terminar nos mostrando algo que é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Que é o verso 37. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas, e põe um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando vier essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhe obedeçam e não se prostituem, nem sigam as inclinações do seu coração e de seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então ele fala aqui dessa franja que era presa à extremidade dos vestimentos. Então, isso era feito no chale, no manto. Até hoje a gente pode ver isso no meio dos judeus, né? É um fio de lã azul, que era para lembrar Israel dos mandamentos, para que ele se lembrasse e praticasse os mandamentos do Senhor. Finalizamos o capítulo 15. Eu quero abençoar a sua vida, quero incentivar você a continuar. Convide outros a participar desse desafio. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar no capítulo 16, 17 e 18 de Números. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.